A guerra não escolhe alvos. Enquanto o mundo observa, a Rússia volta a atingir civis com uma precisão cruel. Desta vez, o ataque foi contra um dos símbolos mais sagrados da vida, um hospital materno-infantil em Sumi. Um drone russo mirou diretamente no centro perinatal, transformando um local de nascimento e esperança em mais uma cena de terror. As imagens são chocantes: telhado destruído, janelas estilhaçadas, paredes marcadas pela água dos bombeiros que lutaram para conter as chamas. O governador local confirmou: o ataque ocorreu no distrito de Kovpakisk, e só por milagre não houve vítimas. Naquele momento, 166 pessoas, entre elas 11 crianças, 35 pacientes e 120 funcionários, corriam para os abrigos, enquanto o fogo consumia parte da estrutura. Mas o alvo não foi escolhido ao acaso. Para o Kremlin, cada cidade ucraniana é uma ameaça, cada civil é um inimigo. E isso não é um incidente isolado. Na véspera, drones russos atingiram a estação ferroviária de Shosta, ceifando a vida de um passageiro e ferindo 3 crianças. O resultado? Uma cidade às escuras, mais uma vez. Mas desta vez, a estratégia de Moscou de deixar a Ucrânia no frio e na escuridão pode falhar graças ao movimento ousado de Kiev. Em segredo, as autoridades ucranianas construíram uma rede de baterias de emergência, capaz de manter a energia mesmo sob ataques massivos. 6 unidades, espalhadas entre Kiev e a região de Dnipropetrovsk, já estão operacionais, prontas para compensar instantaneamente a queda de usinas ou subestações destruídas. Com capacidade para abastecer 600.000 residências por 2 horas e projeto à prova de sabotagens, cada módulo pode ser substituído sem paralisar o sistema. O plano, financiado com apoio americano e orçado em $140 milhões, é a prova de que a Ucrânia não se curva. As coordenadas das baterias classificadas. Sua proteção blindada por sistemas antiaéreos e gerenciada em sincronia com a Ukrenergo. Enquanto Kiev se prepara para resistir, Moscou se prepara para o pior ou para o impensável. Imagens de satélite revelam uma corrida contra o tempo no arquipélago de Nova Zembla, no Ártico Russo. Tanques de combustível agora estão cobertos por grades metálicas, uma tentativa desesperada de evitar explosões em caso de novos ataques de drones ucranianos. Não é paranoia. A base aérea de Olenia, perto de Murmansk, já foi alvo e hoje ostenta estruturas similares. Oficialmente, os testes nucleares lá foram suspensos em 1990, mas os túneis subterrâneos continuam a ser expandidos, como se o Kremlin pressentisse ou planejasse um retorno a tempos sombrios. E é nesse cenário de tensão que uma notícia inesperada surge de Washington. Donald Trump, em um gesto que surpreende até seus aliados, sinaliza concordância com uma proposta de Putin: estender por mais um ano o último tratado de controle nuclear que ainda nos separa de um novo pesadelo. O New START, acordo assinado em 2010, expira em fevereiro, e sua prorrogação, mesmo que temporária, pode ser a única barreira contra uma escalada sem retorno. É uma ideia sensata, declarou o ex-presidente, ecoando o discurso do Kremlin, que condiciona a extensão a uma resposta espelhada dos Estados Unidos. Sem esse acordo, pela primeira vez desde a Guerra Fria, as 2 maiores potências nucleares do planeta ficariam sem qualquer limite legal para suas arsenais. Um jogo perigoso, onde cada movimento pode ser o último antes do abismo. Mas enquanto o mundo discute a sobrevivência, dentro dos Estados Unidos uma crise interna se aprofunda. O governo federal está paralisado. Milhares de servidores públicos receberam aviso de demissão iminente, vítimas de um impasse político que já dura 6 dias. A culpa? Cada lado aponta para o outro. A Casa Branca acusa os democratas de jogos políticos, bloqueando o orçamento em troca de vantagens eleitorais. Basta de teatro, exigiu o presidente, pedindo que pelo menos alguns congressistas amparem essa loucura e liberem os recursos para debates urgentes, como a reforma da saúde. Do outro lado, os democratas insistem em incluir no pacote temporário subsídios ampliados para o Obamacare, uma linha vermelha para os republicanos, que querem adiar a discussão para dezembro. O resultado? Um país à beira do colapso administrativo. O vice-presidente J.D. Vance não escondeu: a administração pretende usar a crise para enxugar o que chama de burocracia inchada. Mas até onde essa limpeza pode ir? Quantos empregos serão sacrificados em nome de um ajuste que ninguém sabe quando ou se vai terminar? Enquanto o Senado tenta, mais uma vez, encontrar um meio-termo, a pergunta que não quer calar é: até quando o povo americano pagará o preço dessa guerra partidária?
Essas são as histórias que definem esta terça-feira, 7 de outubro. Notícias que não esperam, análises que vão além do óbvio e verdades que muitos prefeririam ignorar. Aqui, você fica sabendo primeiro e entende o que realmente está em jogo. Porque em um mundo onde cada segundo conta, estar informado não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. E a pergunta que ecoa nas ruas e nas redes é: até quando isso vai durar? Deixe sua opinião nos comentários, porque, em tempos como este, o silêncio é cumplicidade. Ataque biológico no sul da Rússia. O território de Krasnodar virou epicentro de uma invasão silenciosa, mas devastadora. Mariposas fedorentas, insetos conhecidos pelo cheiro nauseabundo e pela resistência quase invencível a pesticidas comuns. De Anapa-Soti, moradores relatam uma infestação sem precedentes. As pragas invadem casas, carros, escritórios públicos e até hospitais. Especialistas alertam: a explosão populacional está ligada à queda brusca de temperatura. Os insetos, em busca de calor, migram em massa para áreas urbanas. Mas o pior ainda está por vir. Ecologistas advertem que, se não forem contidos, esses invasores podem dizimar plantações de frutas, vinhedos e lavouras de soja, causando prejuízos bilionários à agricultura local. As equipes de desinfestação trabalham 24 horas por dia, mas esbarram em um problema crítico: as mariposas fedorentas são imunes à maioria dos inseticidas domésticos. A solução, segundo cientistas, exige um plano de guerra, desde vedação hermética de prédios até o uso de armadilhas biológicas e predadores naturais. Enquanto isso, nas redes sociais, vídeos chocantes mostram paredes, janelas e veículos cobertos por milhares de insetos. Parece um filme de terror, eles estão em todo lugar, desabafam os moradores. A natureza declarou guerra. E, pela primeira vez, estamos perdendo. Budapeste em chamas. Milhares tomaram as ruas da capital húngara em um levante histórico, exigindo a renúncia imediata de Viktor Orbán. A cidade virou um mar de bandeiras e cartazes, com manifestantes acusando o premier de afundar o país na miséria e na dependência de Moscou, enquanto a inflação bate recordes históricos e as eleições de 2026 se aproximam. Mas o que acendeu a faísca dessa revolta não foi apenas a crise econômica, foi um escândalo tão monstruoso que abala as estruturas do poder húngaro. Paul Peter Juais, diretor de um abrigos para crianças, está preso desde maio, acusado de organizar uma rede de prostituição infantil, corrupção e tráfico de pessoas. Investigadores independentes afirmam que altos funcionários do governo podem estar envolvidos. Testemunhas revelaram que uma das crianças se referia a um dos clientes como Tio Zolti, ao mesmo nome do vice-primeiro-ministro Zolti Sengen. Orbán chamou as denúncias de campanha suja e ameaçou processar jornalistas e opositores. Mas a multidão em Budapeste gritava em coro: as crianças não são propriedade de vocês. Isso não é um governo, é uma quadrilha. A União Europeia deve cortar todos os fundos à Hungria até que Orbán seja removido. Ele controla 95% da mídia, tem recursos financeiros 100 vezes maiores que a oposição, e o país está paralisado. Trens não funcionam, hospitais desabam, escolas falham. Agora, somam-se a isso escândalos de pedofilia no mais alto escalão. A fratura entre o povo e o poder já é um abismo. O governo pode não se formar. Orbán pode perder o controle. E o mundo assiste, paralisado, enquanto a Hungria se afunda em sua própria podridão. Checoslováquia em xeque, o jogo político que pode redefinir a Europa. Um dia após as eleições para a Câmara dos Deputados, as negociações para formar um novo governo já começaram, mas o presidente Petróleo Pavel foi claro: ainda é cedo para conclusões. Em uma série de reuniões no Castelo de Praga, o chefe de Estado se encontrou com líderes partidários para mapear possíveis alianças, mas advertiu: qualquer coalizão precisa de apoio majoritário no parlamento, e, por enquanto, nenhum bloco tem números suficientes. Pavel deixou claro que as conversas ainda são exploratórias. O objetivo, por ora, é identificar pontos de convergência entre as forças políticas antes de qualquer acordo formal. A sessão inaugural da Câmara deve ocorrer apenas em novembro, dando tempo para que as negociações avancem. Mas o relógio está correndo. A Chequia não pode ficar sem governo em um momento em que a Europa enfrenta crises em cascata. O que está em jogo? Não apenas a estabilidade interna, mas o futuro da região. Se as divisões persistirem, o país pode mergulhar em paralisia institucional e, em um continente já abalado por guerras, inflação e escândalos, mais uma crise é tudo que não precisamos. Até aqui, as notícias que abalam o mundo hoje.
Mas a história não termina aqui, ela se repete, se intensifica, e cabe a nós decidir se vamos apenas assistir ou agir. Deixe seu comentário. Compartilhe. Reaja. Porque informações como estas não podem ser ignoradas. A verdade não se espalha sozinha, ela precisa de você. Até a próxima. E que as próximas notícias sejam menos sombrias, mas, acima de tudo, que sejam justas.